Lugar santo. Na lição anterior, vimos que as cores das cortinas do tabernáculo nesta simbologia apontavam para a obra completa de salvação. Nesta lição 7, veremos a importância do serviço e da adoração a Deus refletida no lugar santo, um lugar de reverência e sacrifícios ao Altíssimo. Não podemos perder o senso de serviço e adoração divina. Uma vida piedosa é o que Deus requer de seus servos. Para isso, não precisamos de intermediários para entrar na presença de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abriu esta porta. No entanto, estudaremos o local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer em sua simbologia e ensina-nos nesses últimos dias difíceis e trabalhosos. Que lugar é esse? Qual o propósito desse lugar? Os mobiliários deste lugar? O castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso, o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo, primeiro e segundo véu, e hoje, na dispensação da graça, achegamo-nos com ousadia e confiança diante de Deus através do sangue de Jesus. Fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros das promessas em Cristo Jesus. Vamos à nossa pré-aula, a lição 7, o lugar santo, classe adultos. Sou grato aos inscritos em nosso canal no YouTube, Ideilton Ruas, Mensageiro de Deus. E a você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto, se inscreva agora. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino e receba periodicamente as nossas atualizações. Fique conosco, assista toda esta pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 7, o lugar santo, classe adultos, do segundo trimestre de 2019, da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, dentro dessa temática abençoadora, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elianai Cabral. Sou presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho, do canal no YouTube Mensageiro de Deus. Sou membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal e que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 7, o lugar santo, de 19 de maio de 2019. O texto áureo nos diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama santuário. Hebreus 9 e 2. E aqui, no texto áureo, nós vimos que o autor aos Hebreus faz menção da primeira parte do aposento do tabernáculo, o lugar santo, o santuário, bem como os utensílios deste lugar, o candeeiro de ouro, o incensário de ouro, a mesa da proposição com os 12 pães, representando as 12 tribos, o qual se chamava de santuário. Na verdade prática, temos, através da sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso
ao Santíssimo. E através dessa série de estudos sobre o tabernáculo, nessa temática, símbolos da obra redentora de Cristo, vimos esta revelação progressiva de Deus, que nos alcançou com a sua maravilhosa graça em Cristo Jesus. E a leitura bíblica em classe está em Êxodo 25, 23, 30 e 31, Êxodo 26, 31 e 37 e Êxodo 30, 1, 6 ao 8. Vamos ler? Êxodo 25 e 23 nos diz: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Verso 30, coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Verso 31, faça um candelabro de ouro, puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Êxodo 26 e 31, faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Verso 32. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, enfincadas em 4 bases de prata. Êxodo 26 e 33. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Êxodo 26 e 35 nos diz: coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado, e de fios de tecido roxo, vermelho, obra de bordador. Êxodo 26 e 37 nos diz: faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Por fim, nossa última referência na leitura bíblica em classe para subsidiar esse estudo está em Êxodo 30, verso 1 e o 6 ao 8. Nos diz: faça um altar de madeira de acácia para queimar o incenso. Êxodo 36 nos diz: coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Êxodo 30 e o verso 7 nos diz: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. O objetivo geral da lição é conscientizar-nos que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Os objetivos específicos estão de acordo com cada tópico, que nos diz conceituar o lugar santo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo e, por fim, no terceiro tópico, explicar o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo. O ponto central da nossa lição nos exorta a sermos zelosos em relação à nossa vida de serviço e adoração a Deus. No entanto, esta lição propõe apresentar um verdadeiro serviço e uma verdadeira adoração a Deus. Assim como os sacerdotes mantinham o zelo e o serviço de adoração no lugar santo, nós, sacerdócio real da nova aliança, devemos manter
a chama acesa e a disposição no serviço do reino de Deus. Primeiro tópico, lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. No primeiro subtópico, que lugar é esse? O texto de Êxodo 26 e 33 mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro é chamado de santuário, ou lugar santo, e o segundo, Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O primeiro aparece como um local de serviço, no qual os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus, conforme Hebreus 9 e verso 6. Os israelitas limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos. O povo tinha acesso ao pátio, ao átrio, mas não ao lugar santo. O véu ou a cortina espessa fazia a separação entre o lugar santo. Ali, os sacerdotes serviam nas suas atividades e rituais sacerdotais, como a oração, a manutenção do local, e elevava as ações de graças a Deus em nome do povo. Enquanto que o lugar santíssimo era, naquele contexto, a habitação de Deus, como um acesso restrito uma vez por ano pelo sumo sacerdote. No subponto 2 do primeiro tópico, nós vemos aqui um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento de sangue de inocentes dos animais, lá na entrada, no altar do holocausto, a fim de restaurar a vida do pecador. Depois, a purificação nas águas pelos sacerdotes, na pia de bronze, com a lavagem das mãos e dos pés. Assim, os sacerdotes purificados, limpos, entravam no santuário para realizar os seus ofícios. E no lugar santo, ali eles ministravam sacrifícios ao Senhor. Mas também era um local de adoração e profunda reverência. Hoje, na dispensação da graça, devemos ter o mesmo espírito ao exercermos um ministério, um serviço na igreja local, ou o nosso culto, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, de uma forma racional. É o que Paulo nos fala em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros e, sobretudo, todos estão reunidos para adorar o Criador, de acordo com a sua multiforme graça, como bons dispenseiros da obra de Deus. Em 1 Coríntios 12, 4 a 11, nessa diversidade de dons para edificação do corpo em unidade de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Vamos ler 1 Coríntios 12, 4 em diante. Nos diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando
o bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda outros interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a eles distribui individualmente a cada um conforme o quer. E tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, para que cresça em unidade na presença de Deus. Pois é Deus quem dá o crescimento desta igreja. Subtópico 3 do primeiro tópico nos diz: o propósito do lugar santo. Trata-se como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois este lugar era o local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente, como registra a Epístola aos Hebreus, em Hebreus 9, 11 ao 14, que nos diz: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes, touros e cinza de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Hoje, na maravilhosa graça, sabemos que foi Cristo quem apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santo, por meio do seu próprio sangue, garantindo-nos em seu nome a remissão de todos os nossos pecados. Por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus, conforme Efésios 2, 18 ao 21. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, torna-se um santuário santo no Senhor. A outra referência nos diz, Hebreus 10 e 19, portanto, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10 e 22 continua dizendo, sendo assim, aproximemo-nos
de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavado com água pura. Por fim, o 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Todavia, o lugar santo era um local de serviço e de adoração. Entretanto, reconsidere a sua atividade eclesiástica e tenha consciência de que o local é santo. E para quem está prestando o teu serviço, o teu culto, o teu sacrifício, seja o teu ofício ou o seu trabalho, simples ou complexo, visível ou invisível na igreja, o dono da obra te vê. Se o teu chamado e vocação for na recepção, na manutenção, no setor administrativo da igreja, na área pedagógica, escola dominical, discipulado, ou nos serviços ministeriais de governo, liderança e pastoreio, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso serviço, ele não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15 e 58. Tópico 2. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. No primeiro ponto, no subtópico, nos diz os mobiliários do lugar. O local santo era espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. No lugar santo haviam 3 peças que compunham o ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. O castiçal de ouro, o candeeiro ou candelabro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. Este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Segundo subtópico do tópico 2, o castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos nos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo dessa forma um combustível. Uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente. Ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Nos evangelhos, o Senhor Jesus é apresentado como a luz do mundo, conforme o evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 12. Ele, por sua vez, disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 ao 16. Vamos ler? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Nem servirá para nada, exceto para ser pisado pelos homens. O verso 14, nosso foco. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no local apropriado. Assim, ilumina todos os que estão na casa. Mateus 5,16. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e estas glorifiquem ao Pai que está nos céus. No entanto, da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro, Jesus é a luz,
que ilumina o mundo em trevas. A igreja também tem a sua mesma função na terra até a volta do Senhor Jesus, conforme Filipenses 2:15. Ela possui o verdadeiro azeite como a marca da unção do Espírito Santo. João 14:26. Assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia, conforme Atos 1 e o verso 8. Mas recebereis virtudes que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Subtópico 3 nos diz sobre a mesa com os pães da proposição. Êxodo 25:30. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela era colocados os 12 pães da proposição, que representavam as 12 tribos de Israel. Os pães eram feitos sem fermento, deviam estes ser comidos pelo sacerdote, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Nesse contexto, não pode fechar a boca do boi enquanto ele trabalha. Todo obreiro, todo levita, ele é digno do seu sustento, bem como, nesse contexto, os sacerdotes, que tinham que ter o alimento físico para que os sustentassem na manutenção, no ofício, 24 horas, mantendo a chama acesa no altar. E essa chama não pode apagar. O Senhor Jesus, ele é o pão da vida. E todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo em um contexto espiritual. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da Igreja de Deus. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote. Logo, devemos nutrir-nos do pão da vida, conforme João 6:35-38. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê a mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Asseguro-lhes que quem crer tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. João 6:49 diz: Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. João 6:50 nos diz: Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51 em diante. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Da mesma forma, o 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O último verso, João 6:58, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão, referindo do Mestre Jesus, os seus ensinamentos, a sua palavra, este viverá para sempre. Entretanto, hoje, na dispensação da graça, nós somos o sacerdócio real, feito por Deus, conforme 1 Pedro 2, 9 e 10, que nos diz a sua palavra. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas,
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verso 10 diz: antes vocês nem sequer um povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam graça e misericórdia. Somos o sacerdócio real neste novo tempo, no Novo Testamento, por Cristo Jesus. Temos acesso ao lugar santo, ao lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho. Subtópico 4, o altar de incenso. O altar de incenso era também identificado como o altar de ouro, o altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas, que queimadas sobre ele exalavam um agradável perfume, conforme Levítico 16 e 12. Esse altar também ficava diante do véu, que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlaciona o incenso como uma figura de oração. Apocalipse 5 e o verso 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8 e 3 também nos diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós. Ele cumpriu a sua tarefa de intercessor supremo quando, através da sua morte, fez-se nosso único mediador entre Deus e o homem, conforme 2 Timóteo 2, 5 ao 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 2 Timóteo 2 e 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No entanto, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo eram o castiçal de ouro, Cristo, a luz do mundo, a mesa com os pães da proposição, Cristo, o pão da vida, e o altar de incenso, as nossas orações com a intercessão de Cristo na glória. Tópico 3, o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Primeiro subtópico fala do primeiro véu, em Êxodo 26 e no verso 36. Este primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro do lugar. No subtópico 2, do terceiro tópico, o segundo véu, conforme Êxodo 26, 32 e 33, esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. No santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando todo o povo de Israel. No lugar santíssimo, encontramos apenas a Arca da Aliança. O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui, a sacralidade inspirava uma consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Todavia, os 2 véus
são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação, uma limitação gradual e divisão do propósito sacro no tabernáculo. Mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio do seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto pelo novo e vivo caminho, na nova aliança, no Novo Testamento, selado pelo sangue de Jesus, conforme Hebreus 9, 6 e 7. Assim, a Igreja de Cristo tem a liberdade de exercer o seu sacerdócio na presença de Deus. 1 João 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isto nos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos, que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No entanto, por esse sacrifício, pelo sangue de Jesus, essa garantia, somos purificados de todos os pecados para termos acesso ao Pai. O primeiro véu separava o pátio do lugar santo e o segundo fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E hoje, nessa dispensação, nós, como sacerdócio real, nação santa, povo eleito, temos a responsabilidade de entrar no local santo e santíssimo, pela graça e misericórdia de Deus, no sacrifício vicário, na cruz do Calvário, e oferecer sacrifício de louvor, sacrifício de adoração e derramar o nosso incenso, as nossas orações aos pés daquele que tudo pode nos salvar, libertar e nos redimir, até chegarmos a uma estatura de um varão perfeito. Exerça o seu sacerdócio. Mantenha a chama acesa no seu altar até o arrebatamento. Conclusão, acheguemo-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como filho de Deus e santificado, prestando cultos, adoração, serviço, oração e louvor. O Salmo 100 nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Louvo a Deus pela sua vida que nos acompanhou até o final dessa pré-aula. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal, bem como aos recém-chegados. E você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto, nos ajude com as suas contribuições, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, ative o sino e receba periodicamente as nossas atualizações. O meu muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, a pré-aula de lição número 8, o lugar santíssimo. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, o ministério, a sua classe EBD, na paz do Senhor. Deus os abençoe.